Olá, signo de Aquário, bem-vindo, bem-vinda. Eu me chamo Jéssica. Vamos para mais uma leitura Aquário. Vamos ver qual é a grande lição que você pode estar passando neste momento. Lembrando que essa energia ela pode estar espelhada e pode estar falando de alguém que você esteja conectado ou conectada. Qual é a missão, a lição? Qual é a lição? E você pode estar passando por mais de uma lição, tá? O mundo. Que interessante, essa carta fala para mim que você está numa lição de aprendizado para aprender a encerrar ciclos. Você pode estar em várias lições, tá? Nós estamos, né, a todo momento aprendendo várias coisas, mas essa energia está falando muito de um aprendizado que você está passando, e esse aprendizado ele pode estar durando muito tempo, inclusive para algumas pessoas anos, tá? Porque quando a gente tem aprendizados de arcanos maiores, a gente tem lições que levam anos para serem aprendidas, tá? E isso pode estar acontecendo há anos já para você, tá bem? Você está aprendendo a encerrar ciclos. O mundo é uma carta que fala de ciclos grandes, né, que acontecem na nossa vida, que podem levar anos, inclusive, e que levam a grandes aprendizados em si. A própria carta do mundo fala, né, de ciclos de aprendizados e aprender a encerrar esses ciclos, porque o mundo é o encerramento do ciclo. O mundo é quando a lição está completa. O mundo é quando eu aprendi a lição. O mundo é quando eu aprendi aquela etapa da vida e eu não preciso passar por ela, eu encerro. Entende? Se a gente for colocar isso, por exemplo, eu estou fazendo faculdade, né? Eu encerrei aquele mundo, eu encerrei aquela faculdade, eu fiz ali 4, 5, 6 anos, então é a minha formatura. Eu preciso daquele encerramento de ciclo, porque eu aprendi a lição, não faz mais sentido eu ficar naquela lição. Se a gente está falando de relacionamento amoroso, eu tive uma conexão, um relacionamento, uma paixão, eu tive um casamento, um namoro, e eu aprendi o que eu tinha que aprender naquele ciclo. Então eu encerro aquele ciclo. Existe aqui uma necessidade de um encerrar do ciclo, de virar as costas, de terminar esse ciclo. Muitas das vezes finalizando a relação e aprendendo que a gente não pode ter apego àquele parceiro quando a lição ela foi encerrada, quando o aprendizado ele não faz mais sentido. Para outras pessoas, às vezes, o encerramento de ciclo dentro do relacionamento é quando você encerra um ciclo de aprendizado com aquela pessoa e você pode renovar um outro ciclo, onde a dinâmica do relacionamento vai ser diferente, mas existe uma necessidade de um encerramento de ciclo daquele ciclo que aconteceu, daquela dinâmica como ela se deu, daquele aprendizado, né? Aqui a gente pode estar falando de várias coisas, tá? Cada processo que você passa na tua vida e que de alguma forma ele traz para você muitas lições, né? E que de alguma forma aquilo leva um tempo, um processamento, e ele começa, e ele tem todo um objetivo, e ele termina em todo aquele objetivo, ele é caracterizado pelo mundo, tá? Então, se você começa o ano de 2024, você começa no dia 1º de janeiro, você vai terminar lá no dia 31 de dezembro. Isto foi um mundo, isso foi um ciclo, ele iniciou e terminou, ele trouxe aquele aprendizado, né? Ou você começa uma década, um período de 10 anos, ou 100 anos, né? Ou então faculdade, como eu falei, então um curso, então um relacionamento, uma amizade. Você está passando por processos, e esse tipo de processo, o que ele se dá? Ele se dá em você aprender a se apegar, a se conectar àquela força, porque quando a gente começa um processo, a gente acaba por, no início, ter dificuldade. E depois a gente aprende a lidar com aquele processo. E depois a gente se apega ao processo. Então, toda aquela fase da gente entrar fora da zona de conforto, onde a gente está com medo, né, de iniciar aquele processo, ou está com ansiedade, ou tem algum tipo de falta de maturidade, ou então não tem conhecimento, então a gente está no início do processo, depois a gente passa pelo processo onde a gente compreende o processo, onde a gente aprende a lição, onde a gente se apega ao processo também. E aí o problema do encerramento do mundo, o problema negativo desta carta, né, dessa energia de aprendizado é você acabou se acostumando com o processo, você acabou se acostumando com aquele processo, então você se acostumou com aquele curso, você se acostumou com aquele trabalho, você se acostumou com aquele relacionamento,
Isso é o lado ruim da fase do mundo, tá? Que não é todo mundo que pode estar passando. Algumas pessoas podem estar encerrando ciclos de bem, né? Beleza, tá bom, entendi que essa amizade não é pra mim, entendi que esse relacionamento já deu o que tinha que dar, entendi que a minha profissão que eu tenho talvez não seja algo que sirva nesse momento, ou que aquele relacionamento não serve, ou então encerrei essa faculdade, ou seja, já tá de bom tamanho, já não aguento mais. Então a gente tem esses processos aqui, e aí cada um vai ver em que fase tá da etapa do mundo, mas tem também os processos de apego que a fase do mundo ela traz, que é eu precisar deixar para trás aquele ano, eu precisar deixar para trás aquela turma, eu precisar deixar para trás aqueles amigos, eu precisar deixar para trás aquele relacionamento. E se eu tô num processo de apego, é difícil eu aprender a encerrar o ciclo. Então, a Carta do Mundo, ela não só vem falando de vários processos que você vem passando de encerramento de ciclos, inclusive pode falar até de mudanças, tá? É uma carta bem completa, por isso que fala de completude. Então, você pode estar mudando de uma cidade para outra, por exemplo, de um trabalho para o outro, porque você está fazendo esse processo de ir aprendendo a encerrar ciclos. E toda vez que você precisa fazer esse encerramento ou fazer essa decisão de mudança, o que pesa para você é o apego. Agora que eu já me acostumei nessa cidade, agora que eu já me acostumei nesse relacionamento, agora que eu já sei lidar com essa pessoa. Então, quer dizer, às vezes eu fiz um puta de um esforço para ficar com aquela pessoa e quando eu consegui, finalmente, eu percebi que eu tinha mudado, que eu tinha amadurecido, que eu não sou mais a mesma pessoa e agora talvez não faça mais sentido. E aí o mundo ele vem falando, encerrou o ciclo, mas será que você está disposto ou disposta a abrir mão desse ciclo que se encerrou para iniciar outro? Então é um processo assim, eu sinto muitas coisas aqui, podem ter pessoas até se formando. O mundo é uma carta bem completa, como eu falei, por isso que fala de completude. Você tá nesse aprendizado, tá? De aprender a passar pelos ciclos e entender quando é a hora certa de encerrar o ciclo. E quando é a hora certa de permanecer no ciclo. Quando é que um ciclo ele faz sentido para você, quando é que ele não faz? Interessante. Tarô mitológico para o signo de Aquário. Qual é a mensagem aqui do tarô mitológico para o signo de Aquário? Ai, esse tarô aqui na minha mão é muito grande. Eu tenho uma mão bem pequenininha. Tarô mitológico para Aquário. Pulou a carta. O 5 de copas. Possivelmente, tá? Esses ciclos que você vem encerrando são ciclos que fazem muito sentido para você emocionalmente falando. Houve aqui uma entrega afetiva, houve aqui uma entrega emocional, né? Você se entregou a esse processo, você com certeza... Enfim, qualquer coisa que você venha encerrando processos para você, são coisas que de alguma forma você se envolvia emocionalmente, que faziam sentido para você, mas muitas delas faziam sentido emocional. E para as pessoas que estão tendo essa dificuldade de colocar pontos finais ou encerrar ciclos por algum motivo, é porque é como se você tivesse investido muito emocionalmente nesse processo, né, seja ele qual for, e é como se você tivesse aquela sensação de... eu diria que é como se você tivesse a sensação de perda. Você está com dificuldade de encerrar ciclos porque você tem uma sensação de perda. É como se você sentisse que para encerrar esses ciclos você vai estar perdendo a energia que você investiu, o tempo que você investiu, ou os relacionamentos que você criou. Eu não sei, mas é como se a dificuldade de encerrar esse ciclo é porque você acredita que encerrando esses ciclos você vai estar perdendo. Eu perdi tempo, eu perdi energia, eu perdi, né? Então, essa sensação de perda que você tem, que não é real, porque muitas das vezes, para a gente conseguir ganhar o novo, a gente precisa abrir mão do velho. Então, para ganhar uma nova oportunidade num trabalho, a gente vai ter que abrir mão de um outro que a gente já está. Para uma nova oportunidade de relacionamento, a gente tem que abrir mão de uma que a gente já está. Para uma nova oportunidade de carreira, né? Muitas das vezes a gente tem que abrir mão para que a gente abra espaço para a próxima coisa, né? E aí, essa falsa sensação que a gente tem de perda... Né? Se eu estou há muitos anos num relacionamento que não serve mais, eu estou com dificuldade de encerrar esse ciclo porque eu tenho uma falsa sensação de que eu vou perder. Ah, não, mas se eu não tiver garantia de que eu vou sair desse relacionamento e vou para outro, eu não quero, porque senão eu vou perder o que eu tenho. Falsa sensação de perda. Porque o ciclo ele já está para ser encerrado, já se encerrou. Você já pensa em estar com uma outra pessoa, né? Então é como se fosse uma falsa sensação de perda. Só que isso gera sofrimento, 5 de copas, né? E todos esses processos que você vem passando, possivelmente vem mexendo com você,
vem sendo doloridos e sofridos exatamente para você compreender isso, você compreender o quanto muitas das vezes você está num ciclo que é desgastante, é difícil, é sofrido para você, e você não consegue encerrar esse ciclo, mesmo você já tendo aprendido ou tido tudo que você precisava de experiência naquele lugar, naquela situação, naquele relacionamento, naquele emprego, naquela situação de vida, como eu falei, mas você tem dificuldade de encerrar esse processo por essa sensação de perda, que não é real, porque, na verdade, quando você abre mão daquilo que já não serve mais, porque não te eleva, não te leva a lugar nenhum, você abre espaço para que o universo te traga uma nova experiência, para você ter um outro aprendizado, para você ter uma nova dinâmica, né? E muitas das vezes você até está num ciclo que você está sofrendo, que você tem medo de perder, mas você já está perdendo, já existe uma perda. Porque você já não está mais feliz, porque aquilo ali já não faz mais sentido. E aí, o que mais aqui para Aquário? 9 de espadas, tormentos da mente. Ego, né? A mente. Aqui pode ser que você esteja com receio de encerrar ciclos, porque partes da tua mente, né, da tua personalidade, ou até mesmo do teu lado sombra, te atormentam os teus pensamentos, e podem ser pensamentos inconscientes, que é aquilo que eu falei. Vamos supor que eu tive um relacionamento onde eu fui muito maltratada, muito maltratado, passei por coisas horríveis. Aí eu vou lá e conheço uma pessoa que me trata bem. Nossa, aquele relacionamento por um tempo é um relacionamento dos meus sonhos. Só que depois que eu tô me sentindo bem no relacionamento que eu aprendi a confiar, eu olho para aquela pessoa que eu tô. Eu vou dar esse exemplo, mas pode ser outra coisa, só para você entender a energia da situação, para você ver onde se encaixa para você, tá bem? Eu olho para aquela pessoa que eu tô e eu já percebo, cara, essa pessoa não faz sentido mais para mim. O relacionamento é incrível, é o tipo de relacionamento até que eu sempre quis ter, mas eu não sinto mais o tesão, a paixão, não tenho mais amor por essa pessoa. Mas o que essa pessoa me oferece? O conforto do relacionamento. Se for um trabalho, é a mesma coisa. Eu fiquei puta de um tesão de fazer esse trabalho. Agora que eu tô fazendo, não faz mais sentido para mim. Me traz o conforto? Me traz. Mas já não faz mais sentido para minha alma. Minha alma tá precisando já de uma nova experiência, talvez de uma nova... um novo desafio, digamos assim, né? E mesmo que seja na mesma vertente daquilo que eu faço, mas eu já tô precisando me inspirar de uma forma diferente, como nas relações. Ou seja, minha alma ela já não tá mais expandindo, não tá mais aprendendo. Mas o que me mantém preso àquilo, o apego àquilo? A dificuldade de encerrar o ciclo, acreditar que eu tenho algo a perder. Então, mesmo que eu não tenha mais tanta afinidade, tanto tesão, tanto amor por aquela pessoa, é a minha zona de conforto. E eu tenho tanta dificuldade de encerrar esse ciclo, isso pode ser com você, isso pode ser com a tua pessoa amada, né? Que o que me faz ficar ali são os tormentos da mente. São o fato de eu acreditar que eu vou estar perdendo. Ai, mas se eu sair dessa relação e não conseguir ninguém. Olha a crença da escassez. Porque no passado eu tive um relacionamento muito ruim. Então pode ser que eu encontre uma pessoa tão ruim também. E esse aqui pelo menos me faz bem, ou cuida de mim. Olha o quanto a gente está, muitas das vezes, de uma forma consciente ou inconscientemente, nos mantendo aprisionados a ciclos que não fazem mais sentido, que trazem sofrimento, porque a gente se permite ser deixado o nosso pavor interno, os nossos medos, as nossas inseguranças, né? Então você tem muito medo da perda, e isso pode ser a grande dificuldade de você completar, inclusive, essa lição, porque aqui é uma lição. Quando você aprende essa lição, o poder que cada lição tem, né? O poder de entender que a gente não pode deixar os nossos medos deixar a gente encerrar aquele ciclo, né? E, pô, às vezes é até comum a gente ver coisas que nem fazem sentido. Uma pessoa que ela tem medo de se formar na faculdade. Ela pode, de uma forma inconsciente, até se atrapalhar. Ela pode, de uma forma inconsciente, procrastinar. Ela pode, de uma forma inconsciente, extrapolar todos os prazos, por exemplo, porque ela não acredita. E ela talvez ela não tenha segurança de acreditar que quando ela encerrar aquele ciclo da faculdade, ela vai ser uma boa profissional. De uma forma inconsciente, ela tem medo no momento em que ela vai ser o profissional. É um exemplo. Então, ela é uma pessoa que, de uma forma inconsciente, ela não entende, mas ela está sempre se sabotando no processo de finalizar aquela faculdade. Ela está com dificuldade de encerrar um ciclo. Porque talvez para ela a perda seja
O fato dela achar que ela vai perder os amigos que ela fez ali, a parceria que ela conseguiu ali, ou o que ela já faz ali, o fato dela achar que se ela seguir em frente e tentar aquela nova carreira, né, ela talvez seja má sucedida, enfim, e aí ela tem medo do julgamento, isso tudo é inconsciente. Aqui são processos muito inconscientes, inclusive, e aí isso só gera na pessoa insegurança. A pessoa não sabe por que se sabota, a pessoa não sabe por que não encerra o ciclo, a pessoa não sabe por que não deixa aquela relação. Mas no fundo da alma ela sente, tem alguma coisa errada aqui. Eu sei que eu preciso encerrar esse ciclo, eu sei que quando eu encerrar esse ciclo tem aquilo que eu desejo, que é aquele emprego, que é aquele relacionamento, que é a minha liberdade, mas eu mesmo me sabotando aqui por causa dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, e não tô conseguindo encerrar esse ciclo achando que eu vou perder. Quando na verdade eu tô apegado, né? Até por coisas inconscientes que me mantêm presos a esses ciclos, achando que aqui é melhor, é a zona de conforto, né? Aqui, pelo menos, eu sei que pior do que tá não vai ficar. O que tá ruim aqui eu já consegui dominar. Eu já consigo lidar com como a coisa tá aqui. Agora, só de pensar, né, no próximo passo, será que eu vou conseguir lidar com o que vai estar ruim lá? É muito inconsciente, é muito nosso lado sombra resistindo, a resistência que o nosso lado sombra tem. Que é uma parte nossa, que a gente não pode negar. A gente só tem que entender, tá bom, eu tô com medo. Tô com medo, porra. Foda-se, todo mundo tem medo. Mas eu não posso deixar esse medo me aprisionar. Eu tenho que entender por que eu tenho esse receio de achar que eu vou estar perdendo. Ou de achar que eu não vou estar sendo suficiente. Porque é isso que vai te ajudar a aprender a encerrar ciclos. E quando você aprende a encerrar ciclos, você não fica preso a uma lição. Já imaginou que você tem ali que fazer 5 anos de uma faculdade, mas você faz ela em 8? Pô. E aí quando você termina, você pensa, cara, eu poderia ter feito ela em 5. Por que eu me sabotei tanto? Por que eu tive tanto medo, né? Por que eu deixei? Se não for a faculdade, pode ser outra coisa. Pô, eu tive um relacionamento que foi incrível, mas foi incrível no primeiro, segundo ano. Agora eu tô há 7 anos com a pessoa e não faz mais sentido. Por quê? Zona de conforto, medo de perder. Perder o quê? Perder o tempo. Porque já perdeu. Se você for ver a longo prazo, você já perdeu o tempo. Porque depois que você sai daquilo, você pensa, poxa, eu era pra ter feito isso lá no início, quando eu percebi. Você percebe que o que você perdeu foi tempo. Ou seja, aquilo que você tem medo, você cria a tua realidade. Você teve tanto medo de perder algo, e você não encerrou aquele ciclo porque estava com medo de perder algo, e foi o teu medo que criou a tua realidade. Porque quando tu sai daquele ciclo, quando tu encerra aquele ciclo, você olha para trás e pensa, puxa, tive tanto medo de perder que eu perdi. Perdi um baita de um tempo. Numa pessoa que não servia para mim, que eu já tinha essa consciência, num trabalho, numa profissão, até num medo de fazer diferente, num medo de sair da zona de conforto, até na minha própria personalidade. Aqui o encerramento de ciclo pode ser eu encerrar a forma como eu vejo, como eu penso, como eu me vejo, o que eu penso a respeito de mim, inclusive. Porque muitas das vezes como eu me vejo e o que eu penso a respeito de mim é o que define se eu vou continuar sendo a mesma pessoa ou não. Se eu vou encerrar um ciclo, se eu vou me transformar em algo diferente. Seja de uma forma física, seja de uma forma intelectual, de uma forma emocional. Se eu vou ganhar maturidade, se eu vou mudar, se eu vou expandir ou se eu vou ficar da mesma forma. Por isso que o mundo ele é uma carta de completude, porque aqui você pode estar aprendendo como encerrar ciclos em vários setores e âmbitos da tua vida. Talvez tudo que eu falei aqui, cada coisinha faça sentido em algum setor da tua vida. E talvez para algumas pessoas não, vai fazer sentido só num... Vai depender do quanto você é complexo e completo. Como a carta do mundo, que é complexa e completa. O enforcado. Eita, e aí o que acontece? Você se auto-sacrifica, né? Você carrega a cruz do mundo, né? Você carrega um peso, porque você sacrifica a tua própria vontade, os teus próprios desejos, a tua própria vida, por causa desse medo inconsciente. Ou seja, você sacrifica um encerramento de ciclo para um novo início, para um ciclo novo, para algo diferente, mesmo que você não perceba isso. Você sacrifica a tua própria felicidade. E o pior de tudo é que o arquétipo do sacrificado, né, que é o enforcado, ele se sente sacrificado porque ele nunca vai estar feliz e satisfeito. A vida dele sempre vai ser um martírio. Ele é um mártir. O sacrificado é um mártir. A vida dele é sempre um martírio. Ou seja, eu tô naquele relacionamento, me traz estabilidade, mas puta que pariu, que chatice.
Pode ser uma pessoa que até possa pensar em trair ou até trair, porque ela, no fundo, não é feliz, né? Se eu tô num trabalho, eu me saboto, porque eu sou aquela pessoa que tô sempre reclamando, mas eu nunca faço nada pra mudar aquele trabalho. Então, porra, tu é infeliz no teu trabalho, mas reclama pra caralho, mas não faz nada pra mudar. Vai viver a vida inteira, 20 anos reclamando de um bagulho que você odeia, mas não fazendo nada pra mudar. É um relacionamento que você é infeliz, entende? Então, tudo. Esse é o mártir. E o pior do mártir, né, do sacrificado, é que ele sacrifica a própria felicidade em prol de algo aqui. Pode ser o medo, pode ser tudo que eu já mencionei antes. Mas ele é um mártir, então ele se sente vítima. Ele se sente vítima. Ele pode, inclusive, às vezes, até colocar a responsabilidade no universo, né? Do porquê que ele não sabe. Ele não sabe por que existe uma infinita sensação de faltar algo. Às vezes o que falta é ele parar de se sacrificar e encerrar o ciclo e buscar aquilo que a alma dele quer experienciar. Porque a alma, ela tem uma necessidade intrínseca, parece até uma dor crônica, da insatisfação. Tudo aquilo que você quer, depois que você conquista, você fica de alguma forma insatisfeito. Por quê? Porque a alma, ela quer expandir, ela busca a próxima experiência, ela busca o próximo despertar, ela busca a próxima iluminação. É a luz que se propaga infinitamente. Então, se a gente sacrificar esse desejo de encerramento de ciclos para novas experiências, a gente vai estar, de alguma forma, sacrificando a nossa própria alma, o nosso próprio instinto, desejo, né, de continuar. Assim como os ciclos se encerram, um ano ele termina, ele é obrigado a encerrar, para começar outro, e outro, e outro, e outro, né? Nada fica no mesmo lugar, nada permanece o mesmo no universo. Tudo está sempre em constante mudança e transformação e expansão. E você também, você é um ser que está sempre em constante transformação e evolução. Quanto mais rapidamente você aprender a lidar com a sabedoria que é a grande lição da Carta do Mundo, menos sacrificado você vai se sentir, menos mártir, né? Eu tenho que ser isso. Mas o sonho eu precisava aqui salvar e iluminar a vida dos outros, mas a minha vida é uma merda. Mártir. Porque eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Talvez tenha que ser, mas não significa que tem que ser para sempre. Fez? Sentiu que cumpriu o propósito? Mete o pé. Eles falam bem assim comigo. Mete o pé, sai fora. Às vezes você mete o pé porque você tem que fazer outra coisa e depois você volta para aquele propósito, se for o caso. Mas o que você não pode fazer é ser o mártir aqui. Ser a vítima, né? A pessoa que ela mesma se sacrifica e depois ela sofre. Aí você vai viver uma eterna morte. Porque é isso que essa figura aqui representa, né? É uma figura que foi colocada lá pelos deuses como alguém que vai ser morto e vai renascer. Vai viver uma morte em vida. Porque é uma pessoa que não pode morrer. Mas ela sempre sofre, né? Essa águia aqui sempre vem, arranca um pedaço, acho que é o rim, o fígado, não sei. Morre e depois renasce no outro dia. E passa por aquele martírio sempre. Prometeu, acho que é o nome desta figura mitológica. Não seja aquele que sacrifica pelo fogo sagrado. Cavaleiro de Paus. Olha aqui, o Cavaleiro de Paus é o mentor espiritual, né? É a tua a cavalaria. É a cavalaria. É a energia espiritual, a energia de fogo dentro de você dizendo, vamos lá. Você tá na frente. Você é a cavalaria. Você é a vanguarda, Aquário. Aquário! Você é a vanguarda. A vanguarda é a cavalaria que vai na frente. Pesquisa aí o que significa vanguarda. Que é uma característica de Aquário, né? Aquário é vanguardista. Aquário é diferente. Aquário expande. Aquário é aquele que tem coragem de dizer, vamos parar com essa palhaçada que isso aí não faz mais sentido, galera. Mas que palhaçada é essa? Por que a gente está entrando na era de Aquário? Vamos abrir a mente, vamos expandir a consciência, vamos parar de pensar da mesma forma. Vamos entender que o ciclo ele serve para aprendizado. Passou do aprendizado, deu. Tchau, minha alma é livre. Vamos seguir em frente. Cavaleiro de Paus, você está na vanguarda. E você é uma pessoa que precisa, Aquário. Inclusive, a carta do mundo representa o mundo, o universo. E o universo é a energia de Aquário. Enquanto o Sol é a energia de Leão, né? O universo é a energia de Aquário. O Sol é o eu e o Aquário é o outro, né? É a consciência expandida. A consciência de Sananda, inclusive.
Ou seja, você precisa aprender a lição dos encerramentos de ciclo, porque você é a vanguarda, você está na frente. Se não for você encerrar o ciclo primeiro, estamos fodidos, Aquário. Ou pessoas que têm aspectos fortes de Aquário, tá? Porque eu, particularmente, Jéssica, tenho nó do norte em Aquário. Se eu tenho capacidade de fazer leituras expansivas, é por causa desse nó do norte que eu tenho em Aquário, que é a cabeça do dragão, né? Onde eu me conecto de alguma forma intelectualmente com o meu eu superior. Então eu consigo entender como é que funciona a energia de Aquário. Então você pode ter um aspecto de Aquário e você não é signo solar de Aquário, tá bem? E aí, o que mais aqui para Aquário? O eremita. Tenha consciência, olha como esse eremita aqui, ele parece até a carta da morte. Ele tem uma foice ali, né? Para ceifar a vida. Então tenha consciência que você está passando por processos de ceifar a vida, morte e renascimento. Eu preciso ceifar, eu preciso cortar a erva daninha para que eu possa ter nova vida. Tá? E isso só vem através do autoconhecimento. Então, muitos desses sentimentos e pensamentos aí que você tem com esse 9 de espadas, tá? Que te atormentam, são coisas que você trazem, ó, do escuro da tua alma, do teu lado sombra, como eu já falei. É preciso que você ilumine e entenda. Muitas das vezes a gente não encerra um ciclo porque a gente está com medo. A gente não encerra o ciclo porque a gente acha, o nosso ego, o nosso apego acha que tem que estar apegado àquela circunstância, àquela situação. Eu sempre gosto de colocar isso como... Imagina que você vai para um parquinho de diversões e tem vários brinquedos para você brincar. E você recebe várias fichas para você brincar em vários. Mas aí você vai na montanha-russa. Aí você gostou da montanha-russa. Aí você vai de novo, vai de novo, vai de novo. E chega um momento que você não para mais de ir na montanha-russa, porque você não percebe mais que você tem um ticket infinito para brincar em vários lugares do parquinho. Mas você se acostumou a brincar na montanha-russa. E agora tá até chato, mas para você, como é algo conhecido, você fica ali. Mas você pode a qualquer momento descer da montanha-russa e procurar outro parquinho para brincar. Então a carta do eremita fala desse conhecimento que você vai ter de você mesmo, né? Dessa iluminação que você vai ter que ter, de perceber os ciclos que têm necessidade de ser encerrados, né? E de usar essa energia da morte, esse eremita que veio mais como uma sombra da morte, né? Para cortar, para encerrar, para fazer a colheita. A foice, ela fala muito de colheita, né? Então eu tiro aquilo que já foi amadurecido, os frutos que já foram amadurecidos. Então eu pego o ensinamento, a lição, e pronto, agora eu vou ter que fazer uma limpeza ali para colocar frutos novos, sementes novas, novos ciclos, novas situações, né? Mais uma carta aqui para Aquário. Cavaleiro de Espadas. A Roda da Fortuna e a Torre. Cavaleiro de Espadas. Olha só o Rei de Espadas. Já ia falar de racionalidade, intelectualidade, e ele aparece aqui para confirmar. E o Rei de Espadas, neste tarô aqui mitológico, é um rei da justiça, né? É a energia de Aquário, a maestria do intelecto. A maestria do intelecto, ela vai além do intelecto racional humano. Ela é muito mais do que o intelecto racional humano, porque se a gente for ficar ali, humano que a gente conhece, né? Porque a gente tem aí pessoas que são muito inteligentes, mas do comum, né? É uma maestria de você ter consciência em equilíbrio. Ele tem a balança sempre representa razão e emoção. O Rei de Espadas, ele é a maestria porque ele sabe que tem coisas que vão além da lógica humana, mecânica, sei lá, científica. E vem atrás do Rei de Espadas, vem o Pajem de Copas. Ou seja, existe a necessidade do equilíbrio entre o racional e o emocional, porque a gente compreende, através das emoções, o espiritual também, né? Esse equilíbrio. Agora, a gente tem no Cavaleiro de Espadas aqui falando o seguinte: aqui é para você perceber de uma forma intelectual, fazer uma análise. Na verdade, esse Cavaleiro de Espadas, ele vem com 2 espadas, né? Ou seja, você vai ter que, exatamente como o Rei de Espadas está dizendo, você vai ter que pegar a energia de equilíbrio entre a tua consciência emocional, as tuas emoções, né? E a tua consciência mental. Equilíbrio não é só para ser tão emocional e nem tão mental, tá?
para você fazer uma análise crítica e racional e estratégica dos ciclos que você está vivendo e de quais deles não fazem mais sentido. E aí, por isso é interessante o intelectual e o emocional, porque se for só no intelectual, vai pensar só no conforto, na zona de conforto. Se for só no emocional, vai fazer merda. Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter as duas forças, tá? Para que você entenda quais os ciclos que tem que ser encerrados, né? E você aprenda a fazer essa energia do desapego, entendendo que você não tem nada a perder que aqui. Aqui você não tem nada a perder, você tem muito a ganhar quando você deixa para trás o que não serve, tá? E aí você vai ter aqui uma mudança, roda da fortuna, tá? A torre vai ter muita mudança, muita transformação. Muitos ciclos que vão ser rompidos na tua vida e que vão trazer para você mudança e movimento, tá? E de uma forma bem positiva, com certeza. Muito aprendizado também. Aqui você vai estar mudando coisas no teu destino, inclusive, tá? Porque a gente tem aqui a carta... a energia das mouras, né? As mouras, elas falam de passado, presente e futuro. Quando eu aprendo a encerrar os ciclos, o que acontece comigo? Eu não repito mais os ciclos do passado. Então, se eu criava um tipo de dinâmica ou situação na minha vida que não faz mais sentido e eu aprendo a fazer esse encerramento, eu mudo o meu futuro porque eu trabalhei o meu passado. Então, eu corto a energia de reproduzir o meu passado no meu futuro. Eu quebro a roda kármica, né? Que é o que fala da roda da fortuna. Então, eu começo a ter ciclos diferentes na minha vida. Não vou só mais andar só na roda da gigante, entende? Eu vou começar a andar em outros lugares do parquinho, sei lá. Eu vou parar de fazer aquela situação repetitiva. Aquário, vamos ver aqui o conselho das cartas xamânicas. Conselho das cartas xamânicas para Aquário. Qual é o conselhinho das cartas xamânicas para Aquário? Qual conselho? Rato, número 20. Que bonitinho esse ratinho, parece até um hamster. Vamos ver qual é a mensagem das cartas xamânicas para Aquário. Rato, se eu pudesse ver o mundo através de seus pequeninos olhos, talvez eu pudesse aprender a examinar minuciosamente. Cada detalhe tem um peso específico, uma verdade particular e um lugar exato no quebra-cabeças para dissipar os 3 círculos da ilusão. Rato, minúcia. Diz o rato: a tudo tocarei com meus bigodes para tudo conhecer. Paradoxalmente, isto é sinal tanto de uma grande força quanto de uma grande fraqueza. É bom ver as coisas de perto e prestar atenção aos detalhes, mas é nefasto ruminar em excesso até reduzir tudo a pedaços. Uau. O rato tem muitos inimigos predadores, entre os quais os gatos, as cobras e os pássaros. Como pode servir de alimento para tantos outros animais, o rato tem um senso muito aguçado de perigo e um grande senso de autopreservação. O que chamamos de civilização é uma estrutura incrivelmente complexa que exige um nível de organização cada vez mais sofisticado e muita atenção aos detalhes para poder acompanhar todas as novidades que surgem a cada ano. O rato é um remédio poderoso nesses tempos modernos. Coisas que parecem insignificantes para outros têm enorme importância para o rato. As pessoas do totem do rato costumam ser alvo de irritação de membros de outros totens, porque estes acham que aqueles costumam se perder em detalhes sem importância. As pessoas do totem do rato são do tipo que reparam num fiapo do tecido e num fio de cabelo caído sobre seu paletó. São também do tipo que tenta convencer os outros de que a mais simples das tarefas que lhes foi atribuída constitui, na verdade, um empreendimento assustadoramente complexo e difícil. Elas são obcecadas por metodologia e costumam classificar a tudo e a todos, acumulando ciosamente estas observações para um eventual uso futuro. Os anciões nos advertem que, sem as pessoas do totem do rato, não haveria sistematização do conhecimento, pois o rato quem extinguiu o homem renascentista e inaugurou a era da especialização. O rato sempre soube que há muito mais para aprender e que é sempre possível cavar mais fundo. Tá
Cavando tão fundo que eu não tô conseguindo nem raciocinar aqui. Se você pertence ao totem do rato, é possível que a vida o amedronte, mas certamente você será uma pessoa muito organizada com um compartimento para cada coisa. O que você precisa é tentar vislumbrar uma realidade maior do que aquela situada diante do seu nariz. Amplie seu espírito e conscientize-se da grande dança da vida. Perceba que mesmo que você esteja nesse momento na cidade de Los Angeles, Nova York, também existe, assim como também existem a Lua, o Sistema Solar, as galáxias e o Universo infinito. Pule alto, amiguinho, e você conseguirá vislumbrar a montanha sagrada. Nossa, eu já falei disso, né? Do universo inteiro. Se a carta do rato apareceu em seu jogo, isto significa que você precisa escrutinar cada detalhe dos outros e de si mesmo. Eu acho que isso aqui é descortinar, mas aqui está escrito escrutinar. Cada detalhe dos outros e de si mesmo. Preste atenção, pois talvez aquele apetitoso pedaço de queijo que o está atraindo irresistivelmente pode esconder o mecanismo de uma ratoeira que irá esmagá-lo. Quando você tentar abocanhá-lo, ou talvez o gato esteja emboscado, esperando para agarrá-lo. Isto pode ser sinal de que alguém a quem você delegou algum tipo de autoridade, como um médico, um advogado ou até mesmo um simples bombeiro hidráulico, não está correspondendo às suas expectativas e poderá trair sua confiança. A imagem é clara, veja aquilo que está ocorrendo diante de seus olhos e tome as medidas necessárias para corrigir o que for preciso a tempo. Uau! Então aqui está dizendo que você tem que ver minuciosamente, com cada detalhe, né? E fazerem uma análise, né, do que as pessoas e as situações realmente são e representam, tá? Basicamente é o grande encerramento aí de ciclo. Aquário, essa foi a mensagem para você. Se você ressoa, deixe seu like e o seu comentário como uma forma de agradecimento. Um beijo no coraçãozinho e até as próximas.